Para começar esse vídeo com uma frase polêmica, casal com finanças separadas não dá certo. Nossa opinião, né? Se alguém quiser atacar nos comentários aí com vocês. Mas enfim, não é globalizando que todo casal que tem as finanças separadas vai dar errado, mas a gente só conhece exemplos que não deram certo. Então a gente vai comentar sobre a nossa experiência como casal, como foi a nossa trajetória e como que a gente viu alguns casais na nossa volta e fizeram outros caminhos, né? E como a gente fez os dois caminhos e é isso aí. Enquanto isso, a gente vai estar tomando chimarrão na nossa cuia bonita. E é isso aí, pessoal. Fui de casal. Pra quem não conhece a gente, eu sou a Luísa. E eu sou o Wellington. Ele é o William. E, bom, pessoal, como o William já falou, a gente vai conversar sobre como foi a nossa trajetória financeira, tá? Desde o nosso início do nosso namoro até agora, tá? A gente vai fazer agora em maio 4 anos de namoro, estamos noivos há alguns meses, desde setembro, e vamos falar então sobre essas questões tão polêmicas, né? Que os casais, eles tentam não tocar nesse assunto porque geralmente dá briga, tá? E a maioria dos casais faz finanças, gerencia suas finanças separados, tá? Como se fosse, eu recebo o meu salário e você recebe o seu, e eu gasto com as minhas coisas e você gasta com as suas. Quando é um casal que já está casado, eles separam as contas, né, entre si para ficar da forma mais igualitária, né, mais parelha, mas geralmente isso não dá certo, tá? Pessoal, vou deixar o William explicar como é que foi o começo, tá? Como é que era a parte dele, como é que era a minha parte financeira no começo do nosso namoro, e depois a gente vai falando como é que foi conforme os anos. Começando a falar de 2022, que foi o primeiro ano que a gente começou a ver dinheiro entrando, e a gente começou a namorar também, né? Foi o ano que a gente começou a namorar e que a gente virou cotista do Senai, do colégio que a gente estudava, né? Então a gente começou a receber cota. Eu desde o início, não sei porquê, eu sempre gostei de guardar dinheiro, então guardar e multiplicar. Mas na época eu não sabia multiplicar, então eu apenas só guardei o dinheiro. E 2022 eu acho que eu guardei, posso comentar, guardei acho que uns 7, 8 mil reais só naquele ano ali. E não, guardei menos, mentira. Guardei 5. Foi um ano que eu não recebi dinheiro desde o início. Eu recebi acho que a partir de março, abril, por aí. Guardei uns 5 mil e pouco. Eu guardei cada centavo da minha cota. Então, lá no nosso colégio, a gente podia escolher entre receber a cota do Senai, tá? Ou receber uma bolsa, né? Se inscrever para participar de uma competição ali para ganhar uma bolsa de iniciação científica, tá bom? O William, em 2022, conseguiu a cota, né? Por uma empresa, e eu optei pela inscrição para receber a bolsa, e eu recebi. Então, era mais ou menos o mesmo salário, de 600 reais, por aí. E aí, a gente recebia mais ou menos a mesma coisa, só que a gente começou a namorar, não tinha essa visão de vamos juntar o dinheiro para um plano futuro, né? Não, a gente... Não existia um pós-ensino médio para nós. A gente estava vivendo ali e não sabia que que existia um futuro, né? Mas acho que é o travamento do jovem. A gente não sabia que a gente teria que viver uma vida adulta 2 anos depois. Mas o William já tinha começado a guardar, né? Então, o que eu fazia da minha parte? Eu pegava aquele dinheiro da bolsa e gastava tudo que eu podia. Se sobrasse 5 reais no final do mês, eu tinha que gastar com algum salgado lá da lanchonete do curso. Então, assim, eu não tinha disciplina nenhuma financeira. Pra mim, na verdade, foi o meu primeiro salário, né? O primeiro ano que eu recebi salário na minha vida, eu iria também, mas assim, pra mim foi uma experiência de tenho dinheiro e eu consigo comprar aquilo que eu sempre sonhei. Então, eu comprava, assim, de 600 reais, eu comprei Kindle, o Kindle eu depois, futuramente eu vendi, porque eu não precisa. Também que comprou, sim, né? o ukulele, né? Tudo aquilo que eu podia, eu comprei, tá? Eu não tô falando que você não pode realizar sonhos, né? Questões que você sempre quis comprar, mas, pessoal, para planos futuros que são muito mais complexos de se alcançar hoje em dia, exige uma disciplina, exige uma exceção ali nos seus gastos, tá?
Então, hoje eu vejo isso, mas em 2022 foi isso. A gente começou dessa forma, a gente ganhava o nosso dinheirinho estudando, a gente não trabalhava, tá? A cota é você estuda e recebe esse dinheiro mensalmente. Sim. Então, a bolsa, tu faz o projeto ali da iniciação científica e vai recebendo mensalmente também, tá? 2023, quer começar ou eu começo? Pode ser. Só deixando claro também que em 2022 eu não tinha consciência de que eu precisaria desse dinheiro mais tarde, que eu ia usar ele para investir. Eu apenas guardava porque era algo que eu gostava de fazer por algum motivo, né? Sim. 2023, a gente seguiu igual 2022, eu segui guardando esse dinheiro e eu comecei a multiplicar ele um pouquinho, onde eu comprei algumas coisas para revender. Comprei livro, comprei fones de ouvido, comprei carregador de celular, comprei capinha, coisas assim, e vendi dentro do meu colégio, porque eu percebi que todo mundo recebia e já o objetivo era queimar todo o valor. Então, no início de cada mês eu levava a mochila lotada de produto e vendia tudo. Network, pessoal, network. Não era nada de uma banquinha e ele vendendo as coisas. Era um comerciante ambulante, eu andava de mochila por todo o colégio e falava, o que tu tem pra vender já? No final tava assim, né? Enfim, no final de 2023 foi onde a gente parou para refletir. Sim. E onde é que a gente quer chegar? A gente caiu a ficha que o ensino médio acabou e tinha vida após o ensino médio. Isso é muito importante, é o último ano do ensino médio. E a gente sentou e conversou. O que tu fez com o teu dinheiro e o que eu fiz com o meu, né? A gente chegou na conclusão que ela tinha gastado o dela e eu tinha guardado o meu. Mas não é menosprezando eu, menosprezando ela, mas a gente não tinha ninguém para dizer, olha só, esse aqui é o teu dinheiro, tu precisa fazer isso com ele, que é o caminho certo. Então cada um seguiu o seu caminho e ninguém tinha ninguém para explicar. E a gente tinha as contas individuais, ou seja, cada um com o seu dinheiro. Normalmente quando isso acontece, minha opinião, não pode ser diferente, mas o que eu vi ao meu redor é que os dois gastam. Eu acabei guardando nesse caso, né? Sim. Mas a gente decidiu no final do ensino médio, a gente quer casar, então a gente precisa ter um lugar para morar, a gente precisa comprar as nossas coisas, né? Ou a gente mora de aluguel ou a gente dá entrada num lugar. Então é aí que foi a virada de chave para nós, que a gente começou a pensar em questão financeira em conjunto. Quer seguir? Sim. Em 2023 foi o último ano do ensino médio, né? E foi totalmente uma virada de mentalidade, tá? Principalmente para mim, porque eu fiz 18 anos, tá? E eu fiz a minha carteira de motorista nesse ano. Então foi já uma virada de chave, porque eu já tinha um objetivo e era um objetivo que necessitava totalmente de uma organização financeira. Então, a carteira de motorista, para quem tá vendo esse vídeo em 2026, provavelmente vai... Muito mais barato para ti, vai né? ficar muito mais barato agora. Mas naquela época, eu cheguei a pagar 3 mil, porque eu rodei várias vezes na minha prova prática, né, ali. Então, assim... eu gastei tudo que eu podia na carteira, mas, claro, eu me organizei para isso. Então, foi a virada de chave para mim. Então, em 2023, a gente fez um ano de namoro e a gente, enfim, a gente já estava ali um tempo juntos e começamos a pensar em morar junto, tá? Mas é aquela questão de adolescente, né? Primeiro, a gente começou, vamos morar junto, vamos dar a volta ao Fala do mundo. motorhome. Vamos dar a volta ao mundo de Kombi. Não julgo quem faz isso. A gente adora os casais que viajam ao mundo, a gente assiste muito no YouTube. Mas, pessoal, a nossa mentalidade é que assim, a gente tinha aquela questão de jovem, de nossa, terceira ano do ensino médio, eu tenho 18 anos, eu posso fazer o que eu quiser, o dinheiro é meu, né? E vamos morar junto, de aluguel, que seja, enfim. O dinheiro vai dar de alguma forma, não sei como, mas vai dar. Mas aí chegou o final de 2023 e a gente parou pra pensar. A gente consegue, né, se organizar melhor, a gente consegue. Isso é outra coisa, né? Pra não resumir que ela gastou todo o dinheiro dela do ensino médio, né? Eu tive algumas mordomias que ela não teve, como o meu pai me quis me dar a carteira de motorista. Então, foi esses 2.500, que eu acabei não rodando, pra mim foi 2.500 mesmo, eu não precisei tirar do meu bolso. O pai deu pra mim e, sou grato até hoje, né? Mas ela teve que pagar por si só. Então, foi o valor que ela guardou da cota e ela pagou. E isso foi uma educação financeira que veio no ensino médio para ela. Ela viu que, eu preciso guardar dinheiro e eu consigo adquirir uma coisa. Ela guardou 3 mil e pagou, do suor dela, a carteira dela.
E não foi Pelo mérito dela. parcelado, foi à vista. É. Então, é uma questão também pra gente falar no futuro. Mas, então, a gente pensou melhor e vamos se organizar para isso. Não vamos largar tudo e começar uma vida assim, passando necessidade. Claro, pessoal, a gente entende que tem casais que realmente não conseguem ter os mesmos privilégios que a gente tem de ter famílias que acolhem a gente. Então, o William pode vir aqui na minha casa, passar o final de semana aqui, né? Eu posso ir na casa dele e não tem problema, sabe? Não tem. A gente não é um incômodo para as famílias. A gente conversou com eles sobre o nosso plano e eles apoiaram. É bem tranquilo. Pode entrar em 2024 já para falar do plano. Sim. Em 2023 foi quando a gente decidiu, antes de entrar em 24, né? A gente decidiu que a gente queria morar junto e que a gente teria que Nem falamos de casar ainda. A gente queria casar, né? Enfim, a mentalidade tinha. Foi onde a gente pensou que se a gente não caminhar junto financeiramente, né, tu quer comprar as tuas coisas e eu com as minhas coisas, se a gente não caminhar junto financeiramente com o mesmo objetivo, a gente não vai sair do lugar. Né? A gente ficou 2 anos no ensino médio, cada um com seu valor, cada um fez as coisas que queria e no final a gente não chegou em um lugar tão distante, né? E a gente decidiu criar uma conta em conjunto, onde a gente ia juntar a partir de 2024, que a gente decidiu, deixar bem claro, a gente decidiu pegar os próximos 4 anos da nossa vida para fazer a faculdade e guardar dinheiro para iniciar a nossa vida, dar entrada num lugarzinho para nós, mobiliar e fazer um casamento mais reservado. Inclusive, um dos nossos principais gastos hoje é com a faculdade, tá? E isso eu considero um investimento. Então, assim, no final de 2023, a gente teve um ensino integral e não era voltado para o Enem, tá? Então, e a gente não tinha essa mentalidade de vou fazer faculdade numa escola federal, tá? Uma escola pública. A gente não tinha essa mentalidade por causa de horários, não ia coincidir com... A gente queria muito trabalhar, a gente sempre quis focar na carreira, tá? Horários, transporte, a faculdade pública mais perto é em Porto Alegre, a gente mora um pouquinho longe, não tem como bem longe, diariamente, bem longe para fazer diariamente esse percurso. Então, a gente decidiu fazer faculdade privada, tá? Então, faculdade particular. A gente faz faculdade em universidades diferentes, cursos diferentes, mas a gente também trabalha na mesma área, hoje em dia, na mesma empresa. Hoje em dia é na mesma empresa. Isso, hoje em dia é na mesma empresa. Mas, então, a gente decidiu fazer esse gasto, ter esse gasto, tá? E esse investimento, porque a gente também decidiu fazer um curso de 4 anos, tá? A gente poderia muito bem... Eu vi pessoas, já conheço, que decidiam fazer um tecnólogo por ser mais rápido. Um tempo, um período menor de curso e por questões também de casal. Meus pais só deixam eu casar depois de terminar a faculdade, então eu vou fazer um curso menor para casar logo. Então eu já vi casos assim. Minha opinião, eu aprecio quem faz tecnólogo porque eu estou fazendo graduação e se não fosse o meu técnico eu não conseguiria trabalhar na área de TI. Sim. Não sinto que a faculdade em 2 anos me aperfeiçoou para que eu trabalhasse na minha área. Não sinto. Eu senti que foi mais com o teórico do que prático. O técnico foi 2 anos só de prática, né? Acho que a gente já pode adentrar 2024 já e começar sobre o início do investimento. Sim. A faculdade começou em 2024 já em fevereiro. Janeiro, fevereiro ali, né? Isso vale ressaltar que no dia 2 de janeiro de 24 a gente já estava trabalhando, tanto eu quanto ela. Então a gente não ficou desempregado nenhum dia do outro ano. Isso é muito importante para a questão financeira. O primeiro mês, acho que a gente nem apanhou tanto financeiramente, porque a gente finalizou janeiro, recebemos dinheiro. No quinto dia de fevereiro, né? As rescisões também chegou para nós, ajudou um monte. Eu esqueci de falar que eu tive bolsa de iniciação científica no 2º ano, mas no último ano eu decidi ir para a cota, porque a cota tem a carteira assinada, né, que é um ponto muito relevante em organização financeira. Então, em 2024, já em janeiro, a gente começou a trabalhar. Eu, como jovem aprendiz, o William ficou no estágio, né? No estágio? Sim, eu fiquei no estágio. E aí a gente já tinha uma renda em janeiro. Então, assim, só que não foi como planejado. A gente fez uma organização no final do ano de 2023 que a gente ia ganhar mais ou menos 2 mil cada um. E se a gente fizesse aquilo ali, Na verdade, o nosso objetivo era ou a gente mora de aluguel, cada um ganha 2 e pouco.
ou a gente investe na nossa carreira mesmo, ganhando pouco no início e crescendo, Sim. e pega esses 4 anos para investir em carreira e guardar dinheiro. A gente passar Foi pra por ganhar isso, mais? foi por isso que a gente ganhou menos, né? Porque agora a gente ganha um valor considerável, a gente ganha mais do que a gente ia ganhar se parasse sozinho naquela época. Sim. Então, Então, a gente teve uma quebra de expectativa, tá? Então, isso é muito importante. Ter um plano B para ocasiões, tá? Então, a gente pensava, nossa, a gente vai começar a nossa carreira ganhando 2.000 e pouco, e aí se a gente juntar, dá isso no final do ano. E assim, em 2024, a gente começou, jovem aprendiz, pessoal, eu ganhava a mesma coisa que eu ganhava no ensino médio, pra falar bem sincero pra vocês. Então, o William também mais ou menos isso, um eu pouquinho ganhei um mais, pouquinho mais né? ali, Assim. mas eu fiquei só 6, 7 meses, né? Mas Uhum. enfim, em 2024 foi o ano que a gente começou a trabalhar e correr atrás do nosso objetivo de morar junto. Uhum. A gente tinha uma meta para guardar o dinheiro, é uma meta que, não vou falar o número, mas é um valor tão insignificante assim que, né? Mas pelo menos começamos. Pelo menos a gente Isso. começou, só que eu não vou. Uma coisa para vocês é a constância. Os primeiros meses tu vai colocando pouca grana e tu olha Eu assim, falei, eu não falei sai do isso. lugar. Tu olha e tu não sai do lugar. Conforme o tempo vai passando, já dando um spoiler, né? A gente tá da nossa meta de 4 anos, a gente tá há 2 anos agora, a gente já tem valor para entrar no apartamento. Mas no início, foi colocando 200 pila cada um. E eu trabalhava de bicicleta para economizar o valor do transporte, colocava mais 100, aí dava 300. Então foi valores assim. Em setembro de 24, eu troquei de empresa, estou na minha atual. Entrei como estágio, mas entrei ganhando um salário muito melhor e É. muito maior que a média de estágios, né? Peguei a área de dados mesmo É. e começou a dar diferença. Peguei uma rescisão de estágio da outra empresa também, então foi um valor que deu diferença para nós. Isso. Foi um ano que a gente dobrou, mais que dobrou a nossa meta, que era uma meta baixíssima, né? E falando da vida profissional, né, pessoal? A gente teve aquela quebra de expectativa no virada ali do ensino médio pra vida adulta, né? Então, aí eu fiz o Jovem Aprendiz, o William foi no estágio, eu no Jovem Aprendiz, depois eu fui fazer um estágio, tá? De Jovem Aprendiz para estágio em outra empresa. E Foi o que eu aí, efetivou lá, né? sim, e aí eu efetivei nesse ano de 2024. Então, eu efetivei, só que efetivei com salário mínimo, tá? E aí, tudo bem, Mas era o efetivado, salário mínimo mais o vale refeição. Não, vale vale alimentação, sim. alimentação. Mas igual, era um salário ok, tudo bem, a gente aumentou a renda, é uma escadinha, pessoal, tudo envolve uma constância. E aí, depois de ser efetivada, eu não recebi a oportunidade, eu vi ali no LinkedIn uma oportunidade de trabalhar na mesma empresa que o William. E aí eu me inscrevi e consegui também, como estágio. Nós dois estamos até hoje como Só que aí estagiários. entra a questão, o nosso valor de estágio é maior do que o efetivo dela, Sim, o valia vale a muito mais a refeição na pena. empresa, entende? Sim, então E se a assim, gente efetivar, o que eu creio que vai acontecer agora, em janeiro de 26, eu vou dobrar o meu salário. Então, isso. né, de uma pessoa que como ganhou 650 e agora, eu não vou dizer o valor, mas que Uhum. ganha um valor muito maior, Sim. é uma escadinha. Em 2 anos a gente Uhum. evoluiu. Em 2 anos, que isso eu admiro muito na Luísa. Ela não é uma pessoa que gasta com maquiagem, ela não gasta com nada, ela é que nem eu, basicamente. É uma pessoa mais reservada. Não sou Só- feliz por isso, gente. é, Depois eu explico melhor sobre é mais o gastos nosso. Antes impulsivos. que venha me comentar também que é opressor, né? Não, Fazendo ela não. não Eu gastar. escolhi. Eu escolhi junto com ele. Né? Eu Então, também não tenho vícios, eu não bebo, eu não fumo, não faço nada. Então já é um valor também que não me sai todo mês, né? Querendo ou não, se tu fuma, se tu bebe, se tu faz alguma coisa, é um dinheiro que tu vai queimar. Eu não gasto com nada, eu só gasto com a minha faculdade, com o nosso lazer. uhum. Então, cada centavo ali que a gente pode, a gente está guardando. No início, a gente basicamente nem tinha lazer. Hoje em dia, o que eu vejo, todo jovem quer ir no cinema, comprar pipoca do cinema, que é muito mais caro, quer ir no mercado comprar as coisas mais caras como se não houvesse amanhã. A gente não fez isso. Nos nossos primeiros anos de vida, a gente não gastou com nada, guardou tudo. E é uma caminhada um pouco difícil. Primeiro ano, tu vai colocando R$ 200 por mês ali, que vai sobrando. Acho que tu E quando falou um tu valor vê, significante. não, tu vai colocando 200, R$ 300 por mês e tu vai subindo para 1.000, quando tu vê já é 2.000, guardando 3.000 e quando vê tu tá Sim. guardando muito mais mensalmente, por causa da constância. Hoje em dia a gente guarda um valor muito maior, mas a gente precisou, para a gente poder chegar aqui, a gente precisou cada um tirar R$ 200 do bolso, chorando, para poder chegar onde a gente está hoje, né? Exatamente. E falando sobre a mudança
do CLT para um estágio de novo, muita gente pode parar o vídeo e falar, meu Deus, mas por que ela voltou de um CLT que tinha todos aqueles benefícios para um estágio novo? Primeiro pelo valor, né, que se sobressaía do meu salário de CLT. E também, claro, pessoal, temos FGTS, né, no CLT e tudo mais. E isso vale para financiamento de casas, mas hoje em dia mudou essa regra também. Hoje o financiamento Precisa comprovar renda, né, na de tua um ano, conta, né? né? De um ano de carteira assinada. Não. Para tu 3 meses. poder usar FGTS, se não me engano, são 2, 3 anos. Para tu poder financiar, tu precisa de 3 a 4 meses de uma constância financeira para tu Isso, poder fazer a mudou simulação, né? mudou Então, para as nós é regras. bem mais fácil. Mas, Então, enfim, o que muda bastante do trabalho efetivo dela é que ela tinha que gastar com transporte, a empresa não dava vale transporte. Ela tinha que sair da casa dela de Uber, porque a gente não tinha carro, né? Sair é que daqui de assim, Uber, ia pro trabalho, tinha que comer lá, tinha que fazer comida em casa para comer lá, voltar no final do dia de transporte. Já dava ali uma hora e meia de transporte. Onde a gente trabalha agora é remoto. A gente trabalha em casa. sim. Né? As escolhas, né, pessoal? A minha antiga empresa que eu trabalhei CLT era de carro, dava 6 minutos, mas se eu pegasse ônibus, eu tinha que pegar 2 ônibus, ia ficar mais ou menos meia hora para chegar no lugar e não valia a pena. Daí eu fiz um acordo ali para ir de Uber, daí uma parte eu tinha que pagar do meu. Então foi uma escolha minha, mas por questão de. A mordomia, entre aspas, né? Que tinha, uma. né? Nos outros 2 anos que eu e ela, a gente decidiu caminhar junto financeiramente, a gente consegue dar entrada no imóvel e ganhando pouco, né? Levando em consideração que a gente ganha pouco e que eu, né, não comprei o meu carro, que era um objetivo meu também, eu saí nesse médico comprar meu carro, eu me doei nesse aspecto e ela se doou no aspecto que ela não faz maquiagem cara, não faz esse tipo de coisa, Não é não maquiagem, é faz a manutenção de uma mulher, né? manutenção. A gente, a gente, a gente gasta muito mais do que um homem. Então, o que eu tenho de conselho financeiro para dar para a mulher, né, do casal? É um vídeo especificamente para casais, mas mulheres. Se vocês não conseguem viver sem uma unha em gel, sem fazer uns cílios, sobrancelha, né, em uma designer, procurem um serviço mais barato ou façam isso. Por exemplo, Eu tenho a eu mãe não. manicure. A minha mãe é manicure, é uma grande vantagem, mas eu não gasto com nenhuma dessas questões que eu comentei. Mas se você gasta, você tem que ver. O problema não é gastar, o O problema problema é o é quanto você um está gasto pagando. excessivo em alguma Quanto coisa. você está Né? pagando, quanto que é o seu salário, o quanto de porcentagem você gasta nessa questão de manutenção. Uma pessoa ganha Então, 1.500, gastar R$ 500 com bebida, eu não acho certo. Tu tá gastando um terço que tu ganha com um hábitos. vício. Ou tu tá gastando um terço que tu ganha com mão em gel, né? Na minha opinião, na nossa opinião, é algo incorreto, né? O que ajudou mais a gente foi a gente ter criado um propósito em conjunto. Então, algo muito maior para nós do que eu comprar um carrinho velho agora é a gente morar junto daqui 2 anos com os dois formados. Algo muito maior do que ela fazer uma unha em gel e gastar todo o dinheiro com esse tipo de coisa mensalmente é a gente morar junto daqui 2 anos formados. Assim, Então, se não fosse, a gente precisa de um propósito para a gente poder caminhar junto como casal. E se a gente não tivesse andado financeiramente juntando os dois salários, provavelmente a gente não teria chegado onde a gente chegou. Ela, eu quero comprar alguma coisa. Ela não precisa me perguntar, assim como se eu quero comprar alguma coisa, eu também não preciso perguntar para ela. Sim. E a gente gastaria mais dinheiro do que a gente gasta o agora, né? principal ensinamento disso tudo que eu ia falar sobre a questão de mulher eu, quando a gente não tinha essa organização, eu gastava com coisas para mim, mas não quer dizer questão de beleza, tá? Eu gastava com livro, gastava com Kindle, ukulele, essas coisas, mas quando a gente junta as finanças, a gente consegue ver o esforço de um e o esforço do outro juntos. Então, se eu pegasse o nosso valor de lazer e gastasse boa parte disso em uma manutenção de cílios ou a questão de livros, né, que eu gosto bastante, a gente pode fazer isso. Mas pensem que vocês vão ter um valor, e a gente já vai falar da planilha, né? Mas vocês vão ter um valor de lazer, que é uma porcentagem que vai machucar no começo, vocês vão ter que se disciplinar muito, porque é um valor
muito... Talvez, é, dependendo do que tu ganha, é um valor irrisório que tu vai poder gastar com lazer, sim, tá? sim. Mas é 10, um lazer para 20%. vocês dois. Então não é assim, ó. Aí é pior ainda, né? Porque se Sim, torna é, um valor mais insignificante para duas sim. pessoas. Aí tu começa a ver o valor do dinheiro realmente, pessoal, porque o que mais atrapalha alguém é, nossa, aqui ó, tu ganha um montante do dinheiro no final do mês e tu não para pensar que quanto tu ganha pela hora, né? Aquele tempo ali que tu gastou para receber esse dinheiro e o que tu pode fazer se tu economizar boa parte do teu salário, quanto que ele pode render sozinho para ti, numa renda fixa, né, num investimento ali de cripto. Então, tem muitas outras formas de tu valorizar o teu esforço mesmo. Não tô falando como casal, mas individualmente também. Ou se doar para o seu parceiro, né? Olha, eu me esforcei porque nós temos esse propósito, né? Como tu falou, Sim. eu me esforcei esse mês, recebi esse montante, nós podemos ter o nosso dinheiro de lazer, nossas pequenas, nosso percentual ali, né? Justo, né? O justo, não é nada exagerado. Ó, uma frase muito importante. Se vocês têm um objetivo grande no futuro e esse objetivo é para aproveitar melhor a vida de vocês, por que que vocês estão aproveitando dessa forma que vocês vão aproveitar no futuro agora? Vocês estão lutando por uma coisa maior depois. Então, vale a pena esse esforço. A dor a curto prazo vale a pena. Tu Isso. não vai viver, isso é algo que a gente não entende no início. Tu não vai viver o resto da tua vida juntando moeda. Tu vai viver alguns anos, talvez alguns meses, dependendo do teu objetivo, juntando um valor, passando uma necessidade mais excessiva Uhum. para chegar em algo maior, né? Vai economizar 2, 3 anos para conseguir comprar algo que é teu sonho, dar entrada em um imóvel, Uhum. talvez comprar um carro, comprar uma moto, dar entrada num carro, numa À moto, né? vista também, alguma coisa à vista, sai mais barato. Mas então, pessoal, Mas resumindo, é, o que a gente quer auxiliar para os casais. Se vocês, se vocês, conseguem se ficar na vocês têm as casa. finanças individuais, talvez vocês consigam, vocês olhem para, a gente tem finanças individuais e a gente consegue guardar e se der muito bem. Mas se vocês conseguem guardar e se der bem assim, perfeito, né? Mas no nosso caso, a gente só conheceu pessoas que não conseguiram, por isso a gente acredita que uma ótima forma de guardar dinheiro é nós dois juntando nossas finanças, né? Se vocês são um casal com finanças individuais e não conseguem guardar dinheiro e vocês querem chegar em algum objetivo, tentem criar uma conta bancária em conjunto Uhum. e refletir que as finanças dele é as finanças dela também, as finanças dela é as finanças dele. Vocês dois possuem dívidas, né? Dívidas dele ou dela e meu dinheiro e seu dinheiro. Se entrar mais dinheiro para ele, é mais dinheiro para vocês dois. Se entrar mais dinheiro para ela, é mais dinheiro para vocês dois. Sim. Então, vocês precisam ter uma meta de quanto vocês querem guardar, quanto vocês têm que gastar mensalmente com dívidas que realmente precisam ser gastas, né? Uhum. E vocês vão chegar muito mais longe caminhando em duplo do que caminhando individual. Isso. Então, E a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo a nossa planilha que a gente usa para organização financeira. Então, é onde vocês vão concentrar exatamente o quanto entra e quanto sai e para onde vai, né? Então, vamos deixar. eu vou deixar aqui o link aqui embaixo. Eu vou colocar um valor irrisório, tá? Eu acho que Uhum. 4, 5 pila, coisa simples. Uma Não é uma porcentagem planilha, base, né? não é uma planilha, nossa, como é desenvolto. Não, É basicamente uma aba, que é tipo um dashboard de quanto tu guardou, quanto que tu tem que guardar, e várias abas mas mensais faz de que tu diferença. coloca a tua entrada financeira, seja do seu CLT ou rendas que vão entrando conforme o mês vai passando, os gastos que tu tem que preencher, e ele vai criando um gráfico para ti, quanto que tu guardou, a porcentagem que tu gastou, quanto que tu gastou em lazer, quanto que tu gastou com outros gastos, né? Mas é bem simples mesmo. Quem quiser se interessar, vou botar aqui embaixo o link. Uhum. E acredito que é isso. Sim. Pessoal, assim, vocês devem ter uma vida totalmente diferente da nossa. Não quero que vocês se baseiem pela nossa história de vida, mas sim sobre as escolhas que a gente tomou financeiramente. Por exemplo, começar a guardar junto, começar a realmente priorizar gastos, né, somente o necessário. Sim, somente o necessário. O lazer é algo que vai estar ali na planilha, uma porcentagem mais ou menos ok, né, então, pessoal, seria isso, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa nos comentários. E
É isso. É isso. A nossa opinião como casal, algo que a gente quer é tentar auxiliar quem ainda não conseguiu se organizar financeiramente, é junta as duas finanças e caminhem juntos. A dívida de um é a dívida de outro. E se alguém tem gasto excessivo, vocês precisam pensar o que realmente importa para mim agora, onde eu quero chegar. Se vocês caminharem juntos, vocês vão muito mais longe do que se vocês tentarem ser individualistas no relacionamento. Individualismo em um relacionamento, na nossa opinião, não é coerente, não funciona. É um relacionamento, mas não é tão produtivo quanto se vocês caminhassem juntos em questão financeira, em tudo, né? E é isso. Se você quiser escrever alguma coisa nos comentários, se você concorda ou discorda por algum motivo, deixa aqui pra gente ter uma ideia, trocar um diálogo. Se você gostou da gente, né, se inscreva nesse canal, dê like nesse vídeo, vai ajudar muito a gente nesse começo. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!